Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. É uma alegria poder estar mais uma vez com vocês hoje à noite. Eu quero expressar a minha gratidão por todos esses anos, 61 anos de atividade dessa igreja aqui, pela maneira como o Senhor Deus tem sustentado, e eu oro para que a bênção do Senhor continue sobre vocês. Agradecer ao pastor Wellington, meu amigo, pela confiança de podermos usar o seu púlpito e falar do Evangelho de Cristo. Bom, vamos ao texto que vocês me enviaram, o texto de Atos, capítulo 2, os versos de número 42 até o verso de número 47. Esse texto será o objeto de nossa consideração hoje à noite. E vocês querem estudar a partir desse texto o que é ou como é a vida de uma igreja relevante. De fato, esse é um texto apropriado para refletir sobre o que vocês desejam aprender no Senhor com relação à relevância da igreja. Vivemos contextos difíceis em nosso tempo, em que a igreja tem se envolvido com muitas perturbações, e isso tem feito, sob muitos aspectos, com que ela caia num certo desgosto. E é preciso sempre nos voltar para a palavra de Deus para perceber o que o Espírito Santo tem feito na vida da igreja e perceber como o Espírito Santo deseja que essa igreja esteja. A igreja de Cristo, comprada com seu sangue, ela é conduzida pelo Espírito e pela palavra. E se nos voltarmos para as Escrituras, vamos aprender muito do que o Senhor tem a nos dizer sobre uma igreja relevante, sobre onde está a relevância da igreja, especialmente para a era que nós estamos atravessando. Assim, vamos ler a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, a partir do verso 42 até o verso 47. O texto fala de como era a vida da igreja depois daquele agitado dia de Pentecostes. Como essa igreja vivia. O texto sagrado diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Que descrição maravilhosa, não é mesmo? Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, graças por Tua palavra e pelo privilégio. Ó meu Senhor, temos o Teu livro aberto diante de nós. Tenha compaixão de todos nós que aqui estamos. Desvende os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor torne claro para nós o Teu Evangelho nessa passagem. Fale conosco, Senhor, porque Tu é que sabes as nossas necessidades e carências e aflições e angústias. Socorre-nos por meio da Tua palavra e do Teu Espírito. Que o Senhor nos conceda da unção e do poder do Teu Espírito Santo, a fim de que possamos proclamar e receber a Tua palavra de maneira salvadora e santificadora. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto nos fala sobre a nova vida em Cristo que essas pessoas passaram a ter. Ele é um relato de como a igreja do primeiro século vivia, muito especialmente depois daquele agitado dia de Pentecostes, porque vocês sabem, o dia de Pentecostes começa no capítulo 2, e o Espírito Santo vem sobre aquela igreja de maneira muito específica, muito especial, em resultado do cumprimento das profecias bíblicas.
e do ensino dos profetas e da própria fala do Senhor Jesus, que disse que eles receberiam o Espírito Santo. Depois, nós vimos como Pedro vem e prega, vários milagres aconteceram durante a descida do Espírito Santo, coisas que não são explicadas meramente como um fenômeno humano, mas de fato ali era o cumprimento de toda uma profecia que estava marcando uma transição de era, da antiga aliança para a nova aliança. Havia um evento redentivo, de fato, ali no dia de Pentecostes. E vários sinais e prodígios foram realizados, mas nenhum desses sinais converteu ninguém. A conversão de pessoas se dá a partir do momento em que Pedro entra em cena para pregar a palavra e explicar o milagre. E então somos informados que cerca de 3.000 pessoas abraçaram a fé e passaram a seguir o Senhor Jesus. Agora, então, há de se perguntar como aquelas pessoas viviam. Como era a expressão de fé das pessoas que professaram crença no Senhor Jesus Cristo. E esse texto que nós lemos é a descrição de como aquela igreja vivia, o que estava acontecendo com aquela igreja. Lucas, ele traça para nós aqui o perfil de como vivia aquela igreja, de quais eram as suas marcas, quais eram os valores que aquela igreja nutria e do que nela se estava operando, e também como o mundo via aquela igreja, como o mundo olhava para aquela igreja. Tudo isso está sendo descrito aqui nessa porção que nós lemos. Observe, se você atentar bem para esse texto, nós perceberemos que não temos notícia de que essa igreja fosse uma igreja rica do ponto de vista econômico, financeiro. Sim, havia muitos irmãos que tinham alguma condição financeira, e eles de fato aparecem como uma espécie de sujeito oculto, vendendo algumas propriedades para socorrer alguns outros irmãos, e era de fato a maioria, que estavam em dificuldades financeiras, de modo que não temos notícia de que ela fosse majoritariamente uma igreja poderosa do ponto de vista econômico. Nada nos é falado aqui nesse texto sobre a influência política dessa igreja. Não era uma igreja com muita influência política, pelo contrário, ela não tinha relações de boa irmandade com o Estado. O Estado vivia a perseguir essa igreja e a perturbar a sua paz. Então, ela não tinha muita influência, aliás, não tinha nenhuma influência do ponto de vista político. A influência dessa igreja era outra. Não uma influência política, mas uma influência resultado do poder do Espírito Santo que estava no meio dela. Não somos informados que inicialmente ela começa como sendo uma organização gigantesca. No dia de Pentecostes nós tínhamos apenas 120 irmãos que estavam ali orando, mas depois o Senhor foi dando o crescimento. E todo o livro de Atos é a história de como essa igreja se desenvolve, cresce, enfrenta perseguições, lutas, mas se estabelece, se firma e se multiplica naquele período. Então, o que era essa igreja? Como é exatamente que ela vivia? Nós podemos afirmar que aqui se trata de uma igreja viva, de uma igreja operosa, operante, de uma igreja de fato relevante, e toda a relevância dessa igreja não estava no fato de ela ser alguma coisa nela mesma, mas a relevância dessa igreja podia ser explicada a partir do fato do que Cristo estava realizando nela. O que define a relevância de uma igreja é a maneira como Cristo está atuando nela, a maneira como o Espírito Santo se manifesta nela, a maneira como a palavra de Deus opera nessa igreja. E, portanto, hoje, enquanto nós celebramos a Deus por 61 anos de existência dessa igreja, eu creio que a mão do Senhor tem estado sobre você durante todas essas décadas, e certamente continuará abençoando e conduzindo a vida dessa igreja. Então hoje, enquanto nós examinamos juntos o que o nosso Senhor Jesus fez na vida desses primeiros crentes, tornando essa igreja uma igreja viva e relevante para o seu tempo e para o seu próprio contexto, nós devemos olhar para esses irmãos, não para ficar contemplando esses irmãos, como se alguma coisa pudéssemos extrair deles,
Mas nós devemos olhar para esse texto sagrado para aprendermos, enxergarmos, discernirmos o que o Todo-Poderoso realizou na vida dessa igreja, o que Ele efetuou, o que Ele operou na vida dessa igreja, a fim de que saibamos o que nós devemos pedir, como nós devemos orar, o que devemos estabelecer como meta para a nossa vida, a partir da palavra sagrada. E se Ele fez tudo isso naquela igreja, Ele pode também fazer em nosso meio para o louvor da sua glória. Então, a pergunta central que nós devemos fazer nessa noite e que devemos buscar responder olhando para o texto é exatamente o que Cristo fez naquela igreja primitiva. O que Cristo operou naquela igreja? E preste atenção, olhando para esse texto, tudo o que Ele operou naquela igreja, Ele pode operar nessa. Porque é exatamente o que o Evangelho ensina e o que nós devemos aguardar, esperar e desejar. Então vamos observar. O que Cristo fez com essa igreja? A primeira coisa que nós podemos dizer aqui é que Cristo fez aquela igreja ser uma igreja diligente, perseverante em seu amor pela pregação das Escrituras. Essa é a primeira característica que aparece aqui. Cristo operou naquela igreja uma disposição para ser diligente e perseverante em seu amor pela pregação do Evangelho, pela palavra de Deus. Nós já começamos o verso 42 observando que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. É a primeiríssima informação que temos. Eles perseveravam na doutrina, ouvindo e praticando. Observe que esses irmãos, eles nasceram pela pregação do Evangelho. Pedro havia pregado as Escrituras Sagradas com o poder do Espírito Santo, e eles começaram a dizer: que vamos fazer, irmãos? O que é que nós fazemos? Hoje em dia nós temos que ficar apelando às pessoas, né? Mas naquela época não, os irmãos começaram a ouvir a palavra do Evangelho, e a partir daí eles começaram a clamar e perceberam uma necessidade profunda de aprender o que deviam fazer à luz de tudo aquilo que eles estavam ouvindo. Assim sendo, eles nasceram como resultado da obra da pregação das Escrituras. E se eles nasceram pela pregação do Evangelho, eles não podiam ficar apartados dessa pregação do Evangelho e dessa doutrina do Evangelho. Eles haviam recebido muitas experiências extraordinárias, isso é fato. Desfrutaram, e o livro de Atos descreve as várias experiências extraordinárias que as igrejas que foram sendo plantadas começaram a desfrutar. Mas eles também compreenderam que cristianismo é muito mais do que experiência. Muito mais. Que o cristão, ele não para nas experiências que ele desfruta aqui. Ele não eterniza nenhuma experiência, ele não desvaloriza as experiências que o Senhor lhe dá, mas ele não vive em função disso, ele progride para receber tudo quanto Deus quiser lhe dar, e ele avança para crescer na sã doutrina, porque é o conhecimento da doutrina que vai ajudá-lo. Nessa vida nós podemos ter muitos tipos de experiências. Experiências meramente humanas, produto do nosso psique mesmo, né? Nós somos seres para as experiências, então não precisa ser um crente para ter experiências espirituais. Todos podem ter muitas experiências. Experiências meramente humanas e psicológicas, experiências malignas, experiências que vêm da própria obra do Espírito Santo em nós. Como saberemos? Como saberemos distinguir que tipo de experiência é essa ou aquela? Se nós estivermos com a luz de Deus aberta, a palavra de Cristo, nós poderemos ser conduzidos e guiados pela Escritura Sagrada. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Século XVIII, quando tivemos o grande reavivamento, e John Wesley estava pregando, e George Whitefield estava, o grande evangelista, anunciando o Evangelho. Um dia Whitefield estava pregando a palavra de Deus, e ele falava sobre a ira de Deus, sobre o pecado humano, e ele falava sobre como o ser humano é caído no pecado e como ele está desviado da palavra de Deus. E tinha um senhor ouvindo aquela pregação, e ele ficou tão impressionado com aquilo e disse: eu sou tão pecador, realmente eu não presto, eu estou tão longe de Deus. Pegou uma garrafa, quebrou, meteu no pescoço, puxou e caiu batendo o sangue, e ele morreu. Essa experiência vem de quem? De Deus? Do homem? Do diabo?
É uma experiência forte, não? De onde ela vem? Foi uma coisa meramente humana? Foi a mão do diabo? Mas num culto santo a Deus? Foi uma obra divina? Como nós saberemos, né? O Espírito Santo usa Paulo para nos ensinar que a tristeza, segundo o mundo, gera morte. Leva aquela tristeza lá em Coríntios, né? Que produz a morte. Mas a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a vida. Logo sabemos que se o Espírito Santo estivesse atuando naquele homem, produziria nele uma tristeza que o levaria a confessar os seus pecados e olhar para Cristo, e não tirar a sua própria vida. Nós aprendemos isso pela palavra de Deus. E é exatamente ela quem tem que conduzir as nossas experiências. Então, esses irmãos conheciam a sua necessidade e a sua ignorância. Eles tiveram muitas experiências, mas aprenderam que o cristianismo é muito mais do que experiência. E então, eles estavam ali aos pés dos apóstolos e eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos. Então, vocês querem ser uma igreja relevante, não se apartem da pregação das Escrituras Sagradas. Boa parte da comunidade evangélica nesse país tem abandonado a Escritura, tem abandonado a pregação do Evangelho, tem andado longe de Deus e sua palavra. Não importa quão grande e quão numerosas sejam essas comunidades, isso significa nada se a palavra de Deus não estiver conduzindo-as. Há muitas seitas espalhadas por esse mundo que crescem com muita frequência. Portanto, o número de pessoas não significa nada, a menos que a palavra de Deus esteja governando, guiando. Se essa igreja espera ser relevante, é necessário perseverar na doutrina dos apóstolos. Depois nós olhamos para esse texto e percebemos que Cristo, ele fez aquela igreja viver em comunhão verdadeira. Veja o verso 42 e o verso 44. O texto sagrado diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e em seguida diz que eles perseveravam na comunhão. O verso 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é muito interessante, por quê? Porque o primeiro sinal de nova vida é o desejo de estar junto daqueles que nova vida têm. Lembrem-se do salmista no Salmo de número 16, quanto aos santos que há na terra, eu tenho neles todo o meu prazer. Paulo disse que reconhecia a fé dos filipenses pelo fato de eles terem verdadeiro amor uns pelos outros. Isso era sinal de uma nova vida. Então, onde o Espírito Santo está operando, onde Cristo está realizando a sua obra de graça, cresce, brota no meio da igreja o desejo de ter comunhão uns com os outros, de estar na presença de Deus em harmonia, em comunhão uns com os outros. Essa comunhão brotava do coração, não era algo forçado, não era algo para o qual eles eram arrastados pelas exortações meramente, era algo que resultava da vida que eles tinham. Eles amavam aquilo, diariamente estavam juntos, oravam juntos, cantavam juntos, comiam as suas refeições juntos, partiam o pão juntos. Isso expressa a comunhão que aqueles irmãos estavam tendo. E se nós de fato queremos ser uma igreja relevante, devemos rogar a Deus para que Ele faça cessar entre nós as guerras, as contendas, as intrigas, as indiferenças, e nos faça uma comunidade que ama uns aos outros. Como a Escritura Sagrada nos ensina, essa comunhão era grande o suficiente para caber todo tipo de pessoa que amasse a Cristo. Não deveria haver acepção de pessoas. Havia pessoas de todos os níveis e de todos os tipos. Se você olha para a igreja de Antioquia, a descrição a partir dos seus líderes era diversa. Tinha africano, tinha judeu, tinha gentio, tinha meio mundo de gente ali. E assim era a comunidade, a igreja de Deus era cheia de pessoas de todos os tipos, judeu, gentio, escravo, livre, samaritano, todo tipo de gente. A igreja não é um clube, uma espécie de segmento que só um tipo de pessoa está lá, pensando sempre do mesmo jeito. Não! Existe diversidade na unidade que o Senhor, o Espírito Santo, produz.
Todos vocês são diferentes, ninguém é igual a ninguém. Vocês vieram de formações diferentes, famílias diferentes, contextos diferentes, culturas diferentes, formações diferentes. O que une vocês não é uma ideologia, o que une vocês não é a formação acadêmica, o que une vocês não é um segmento social, o que une vocês é o sangue de Jesus que purificou a cada um de seus pecados. É isso que nos purifica, e é isso que nos une. Se a igreja buscar um objeto para unificá-la fora do sangue de Cristo, haverá problema. É o Espírito Santo e o sangue de Cristo que nos une. Não importa qual seja o nosso contexto, se eu sou pobre ou se eu sou rico, se eu tenho muita formação acadêmica ou nenhuma, se eu me interesso por político ou se não me interesso, se eu voto nesse candidato ou naquele. Não são essas coisas que devem manter a Igreja de Cristo unida, porque não foi a formação acadêmica, não foi nenhum líder político ou partidário, não foi ninguém que derramou sangue. Quem derramou sangue é o dono da igreja, é o Senhor Jesus Cristo, e a igreja é unida em torno dele, da obra dele, da pessoa dele, do Espírito dele. E é assim que nós temos que nos perceber e nos notar, senão nós começaremos a ter problemas. E isso é algo que somente o Espírito Santo pode produzir. Somente o Espírito Santo pode unir, ligar pessoas tão diferentes como nós. Só a obra do Espírito Santo. E se queremos ser uma igreja relevante, devemos parar e dizer, somente o sangue de Cristo é o laço que nos une. E esse sangue é tão poderoso, nenhuma outra coisa vai nos dividir, porque o sangue de Jesus é majestoso e comprou homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações, e os constituiu um reino de sacerdotes para o Senhor Deus, para o seu Deus e Pai. Então, Cristo estava operando naquela igreja um verdadeiro contexto de comunhão. Depois, Cristo fez aquela igreja ser uma igreja que amava o santo culto e os meios de graça. Vocês perceberam nisso? O amor que essa igreja tinha pelas reuniões, pelo santo culto e pelos meios de graça. Veja os versos, preste atenção nos versos 42, 46 e 47. Veja o que o Espírito Santo diz sobre essa igreja. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina era explicada em contexto de culto, de pregação, de instrução, na doutrina dos apóstolos, no partido, na comunhão, no partir do pão. Isso é uma menção ao sacramento da ceia do Senhor, a ordenança da ceia, como queiram chamar, é uma menção à ceia do Senhor, no partir do pão, nas orações. Veja o verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, novamente, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que coisa! Que o Espírito Santo nos faça ser assim. Diariamente, diz a Escritura, eles estavam no templo. O templo não tinha sido destruído ainda. Vamos lembrar que a igreja está num processo de transição da antiga para a nova aliança. Entendam isso. A revelação progressiva. Os crentes estavam aprendendo ainda. E, portanto, eles observavam as horas de oração no templo. Eles iam para lá. Ainda a palavra de Deus era lida no templo. Então, havia todo um processo ainda de transição até que eles fossem observados pelos judeus como um corpo estranho e fossem expulsos dali e começassem as reuniões nas casas e posteriormente construindo o templo só depois dos apóstolos, enfim. Mas as casas dos irmãos passaram a ser, já aqui, diariamente eles estavam nas casas orando e fazendo os seus atos de devoção. Eles estavam diariamente no templo, eles também partiam o pão, estavam de casa em casa. A menção aqui é a adoração e a ordenança da ceia. A adoração, ordenança e oração são os elementos que aparecem aqui. A adoração envolvia, é claro, pregação das Escrituras, doutrina dos apóstolos. A pregação é chamada de doutrina dos apóstolos. Veja mesmo, tem que ficar claro para a igreja que pregação não é necessariamente o falatório do pastor. Pregação é a apresentação da doutrina apostólica. E se não houver apresentação da doutrina da apostólica, nós podemos ter qualquer tipo de coisa, menos pregação.
Aqui então, esses irmãos, veja o que cercava a vida dessa igreja. Não era possível não se tornar uma igreja relevante. O que cercava a vida dessa igreja: comunhão com o Senhor, os atos de culto, perseverança na pregação apostólica, na doutrina apostólica, celebração da ordenança da ceia, o povo em comunhão, oração constante, contínua. Perceba quão equivocados são aqueles que sobem à casa de Deus apenas ocasionalmente. Hebreus capítulo 10, verso número 26, tem um mandamento: não deixemos de congregar como já é costume de alguns. Fecha mesmo. O Espírito Santo fala e as pessoas não ouvem. Crentes em Cristo, vocês precisam ouvir. O ato de congregar, subir à casa de Deus para lhe prestar culto, não é uma coisa que eu escolho participar ou não. É uma santa convocação. Porque Deus não é um ídolo que eu possa manipular. Ele é o Senhor de todas as eras, é aquele que nos redimiu, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e colocou em nossa boca um novo cântico, um hino de adoração ao Senhor, e nos disse: vinde, adorai, e nós devemos nos apresentar diante dele para prestar culto. Não é uma coisa que eu escolho fazer ou não, é parte integral de minha vida cristã, porquanto quão errado estão aqueles que sobem apenas ocasionalmente para prestar culto a Deus. Não deixemos de congregar como já é costume de alguns. Essa é a ordem do Espírito Santo expressa na palavra. Por isso que é tão grave o pecado daqueles que ficam como sendo desigrejados, vamos assim dizer, ou são negligentes com os atos de adoração, como se fosse uma coisa que eles podem praticar ou não. Posso ir hoje, posso voltar só daqui a 4 ou 5 meses, posso frequentar os atos de adoração hoje, posso abandoná-los por mais um ano. Não é isso que a Escritura Sagrada nos ensina, não. A Bíblia não ensina isso. Agora preste atenção, você que está aqui me ouvindo, e você que está me acompanhando pela internet, pense comigo, cuidado, para que o Santo, o Deus Todo-Poderoso, não decida visitar a sua casa com a mesma frequência que você visita a casa dele. E se Deus decidisse visitar a sua casa com a mesma frequência que você visita a casa dele, o que seria de você? Como você se sentiria? Aos que fazem da Igreja de Deus uma espécie de ambiente social, aqueles irmãos, eles se reuniam frequentemente, porque eles temiam ficar fora das atuações gloriosas do Espírito Santo de Deus. Deixe-me lembrar uma coisa. O Senhor me alcançou no início da década de 90. E eu tive um privilégio muito grande. Passei toda a minha adolescência e juventude servindo ao Senhor. E era uma luta, nós íamos para a escola, porque ficava tendo reuniões de oração na igreja, e nós íamos para a escola, ficávamos esperando que houvesse uma aula vaga para corrermos e irmos para as reuniões de oração da igreja. E eu não lembro, com toda sinceridade aos irmãos, durante a minha adolescência, eu não lembro o único dia que eu tenha faltado cultos na igreja no dia do Senhor. De fato, eu realmente não lembro. E isso tinha uma razão. Nós, naquela época, tínhamos uma espécie de temor. Veja bem, eu não ouvia nada sobre teologia reformada, sobre doutrina reformada. Eu ouvia nada disso. Mas, naquela época, no nosso coração, havia uma espécie de temor. Se Deus decidir visitar o seu povo de maneira especial e eu não estiver lá? E se depois eu ficar só ouvindo dos irmãos dizendo: rapaz, o Senhor visitou o seu povo de maneira tão especial, ouvimos a palavra e Ele desceu com graça, e eu não estar lá. De modo que nós tínhamos um certo temor de não estar, e havia aquela expectativa no coração que o Senhor poderia nos visitar a qualquer momento de uma maneira toda especial nos atos de culto. Parece-me que isso desapareceu do coração dos crentes, né? Nós abandonamos os atos do Senhor, a casa do Senhor, abandonamos os espaços de adoração sem nenhuma dor de consciência, sem preocupação com nada. Esses irmãos, eles perseveravam diariamente em atos de celebração e de adoração a Deus.
Se quisermos ser de fato uma igreja relevante, nós precisamos orar para que o Senhor opere em nós verdadeiro amor pelo santo culto e pelos meios de graça. Cristo, observe, fez aquela igreja ser uma igreja que amava a oração. Vocês viram no verso número 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e eles perseveravam também nas orações. Essa, de fato, era uma igreja muito envolvida com oração. Aquela era uma igreja que não confiava em si mesma. Não era uma igreja que se pensava autossuficiente. Era uma igreja que dependia da oração. Era uma igreja que necessitava de orar. Aqueles irmãos haviam experimentado a poderosa presença de Deus através das reuniões de oração. Foi por meio de uma reunião de oração que o Senhor libertou a Pedro, que estava preso, prestes a ser executado. Por meio de atos de oração, o Senhor realizou vários milagres. Vamos observar uma cena de oração? Ela está registrada em Atos. E eu vou ler para vocês. Atos capítulo 4. Então, a partir do verso 23 até o verso 31, nós temos uma cena de oração. O contexto é o seguinte. Observem então, Pedro e João foram presos. E então, estando presos porque eles estavam pregando, eles tiveram que responder ao Sinédrio. Por que eles estavam falando o nome de Jesus? E eles disseram que continuariam pregando em nome de Jesus. E portanto, ficaram ali firmes, foram justiçados pelo Sinédrio. O Sinédrio ficou indignado com eles, mandaram sair, ficaram questionando o que iriam fazer com aqueles irmãos. E disseram, veja bem, nós vamos soltar vocês, mas não queremos saber de vocês pregando, não, por aí não. Vocês vão ficar calados. Aí Pedro diz no verso 19 do capítulo 4, Pedro e João lhes respondem, julgai isso, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Depois, o Sinédrio ameaçou aqueles irmãos, e então os soltaram, não tendo com que os acusar. Mas soltos, eles foram para uma reunião de oração. Os irmãos tomaram consciência, tudo aquele povo orava. O que acontecia se aquele povo ia orar? Quando tomaram consciência que aqueles irmãos foram presos, vamos orar. E então eles estavam reunidos. Aí, o verso 23 diz, que uma vez soltos, eles foram procurar os irmãos, e lhes contaram quantas coisas haviam dito os principais dos sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, eles não perderam tempo. O texto diz, unânimes, todos que estavam juntos, levantaram a voz a Deus, disseram. Agora, veja só, essa revelação, essa oração revela várias coisas. Veja o conceito de Deus que eles tinham, que é revelado através de uma reunião de oração. Aqui é revelado para nós o conceito de Deus que eles carregavam, o conceito de missão que eles possuíam e como eles enxergavam as oposições que vinham até eles. Veja, eles começam orando e eles disseram, tu, soberano Senhor, olha quem é o Deus que eles oram, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginavam coisas vãs? Eles estão citando o Salmo 2, não é? A oração deles é profundamente bíblica. A Escritura está no juízo desse povo. Verso 26, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Agora veja como Deus é soberano. Eles oram no verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E então eles oram, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Que coisa estranha, porque esse verso 29, eu pensava que eles iam dizer, olha para a sua ameaça, Senhor, cala a boca deles, pisa no pescoço deles, Senhor, destrói esses inimigos. Não, Senhor, olha para as suas ameaças, mas fortalece os teus servos, para não temer essas ameaças, para que continue pregando com intrepidez a tua palavra.
Verso 30, enquanto eles estão pregando, o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome, não é por nosso intermédio, não é porque a gente tem alguma coisa, do nome do teu santo servo Jesus. O texto sagrado diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja que coisa interessante. Essa igreja era uma igreja que provava muitas coisas da parte de Deus por meio da oração. Santos irmãos, com muita humildade, eu gostaria que vocês que desejam ser uma igreja relevante, investiguem qual é o espaço que a oração tem no meio dessa igreja. Como são nossas reuniões de oração? E nossa vida de oração? Realmente, nós esperamos que o Senhor realize grandes coisas entre nós sem oração? Uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Uma igreja que não ora é uma igreja confusa. Uma igreja que não ora não tem o direito de esperar desfrutar de grandes coisas na presença do Senhor. Não tem. E eu não estou falando apenas as orações particulares de cada um, orações coletivas. Toda a congregação reunida para buscar a face do Senhor, como acontecia aqui. Nós devemos redescobrir a importância de estarmos juntos invocando o nome do Senhor. Foi numa reunião de oração que o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. No livro de Atos há vários exemplos de reuniões de oração, onde o povo do Senhor é despertado para buscar a sua face. Cristo fez essa igreja ser uma igreja alegre, uma igreja singela de coração. Veja o verso 46. O texto sagrado nos diz que eles louvavam a Deus contando com a simpatia do povo. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O texto está dizendo que Cristo fez aquela igreja ser uma igreja simples, singela, de portas e corações abertos, para receber pessoas necessitadas, carentes, que precisavam de Deus e sua palavra. Estavam uns com os outros. Cristo fez aquela igreja ser uma igreja reverente, alvo de suas ações extraordinárias e poderosas. Lembre-se do verso 43, o texto sagrado diz que em cada alma eram feitos por intermédio dos apóstolos. Essa igreja não era uma igreja irreverente que achava que estava assim com o Todo-Poderoso. Porque há comunidades assim mesmo. Não há nenhuma reverência. O coração não está inclinado para adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas se quisermos de fato ser uma igreja relevante, olha aqui o que o Espírito Santo produz. Há temor no meio do povo do Senhor. Há temor a Deus, temor do Senhor, temor à palavra de Deus. Há temor com relação aos mandamentos do Senhor. Há temor de pecar contra Deus. Temor de desobedecer a sua palavra. Temor de ser negligente. Temor de ser reprovado por Ele. Não podemos servir a Deus sem temor. O temor do Senhor deve estar em nossos corações. E foi isso que o Senhor Jesus, o reverente, tornou-se alvo de várias manifestações da graça divina. Cristo fez essa igreja ser uma igreja que trazia sempre nos lábios louvores ao nosso Deus. Veja o verso 47. Diz que ela louvava a Deus e contava com a simpatia do povo. Veja que coisa interessante. Era um povo que cantava. Um povo que louvava a Deus. E como o salmista, no Salmo de número 34, dizia, em todo o tempo louvarei o Senhor, e para sempre o seu louvor estará nos meus lábios. Não existe tempo em que Deus não mereça ser louvado por mim e por você. Mas pastor, eu estou tão aflito, tão aflita, eu tenho sofrido tanto, esse é o tempo de louvar ao Senhor. Pastor, eu estou tão alegre, tão jubiloso, esse é o tempo de louvar o Senhor. Não existe momento em que o servo e a serva de Deus não deva louvar o Senhor. Essa igreja louvava a Deus. A ideia é que havia um louvor contínuo, não era uma coisa pontual. Celebração ao nome do nosso Deus. Cristo fez essa igreja ser uma igreja de gente que não podia deixar de ser
querida pelos outros. Veja, o verso 47 diz que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia do povo. Que foi que disse que crente tem que ser chato? Não, nós temos um testemunho a dar ao mundo. Não temos que ser agradável ao mundo às custas da palavra de Deus, de suas exigências. Mas a igreja do Senhor deve fazer bem às pessoas. Um servo de Deus deve fazer bem às pessoas. Deve ser bom estar ao lado de um servo de Deus. Não deve ser uma coisa chata estar ao lado de um servo de Deus. Deve ser bom. Essa igreja contava com a simpatia do povo. Cristo fez essa igreja ser uma igreja que experimentava um crescimento que era produzido por Ele. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa igreja nem tinha idolatria pelos números, nem tinha medo deles. Quem dá o crescimento da igreja é Deus, o Espírito Santo. Não é o pastor que faz a igreja crescer, não, viu? É Deus, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo quer fazer isso debaixo do ministério deste ou daquele pastor, louvado seja o nome dele. Mas a honra, a glória e o louvor devem ser dadas ao Deus triuno e santo. É Deus quem dá o crescimento. Aqui era o Senhor quem ia acrescentando. Esse acréscimo era feito pelo próprio Senhor. A ideia aqui é muito interessante, né? Porque a ideia aqui era, o Senhor ia buscar os seus e acrescentava naquela igreja. Como se o Senhor dissesse, aqui é o lugar para você estar. Vai ser muito bom para você estar aqui. Bem, você está fazendo o que nesse mundo? Vou resgatar você e vou colocar você aqui, porque aqui é o lugar certo. Você será amado, você será fortalecido, você receberá da minha palavra, você será conduzido. Essa igreja deve ser assim. Essa igreja deve ser o lugar onde Deus tem prazer de acrescentar aqueles que vão sendo salvos, trazendo para cá e colocando aqui, porque Ele sabe que as suas ovelhinhas serão cuidadas, serão acompanhadas, serão disciplinadas, serão corrigidas, serão amadas, serão conduzidas, serão orientadas segundo a sua santa palavra. Por fim, Cristo fez essa igreja ser uma igreja de gente que se importava com os outros. Veja bem, meus irmãos, os versos 44 e 45, o texto sagrado diz que todos os que creram estavam juntos, eles tinham tudo em comum, e realmente eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto a todos, à medida que alguém tinha alguma necessidade. Nós temos vários exemplos disso. Temos o exemplo de Barnabé, não é verdade? Que vendeu uma propriedade, depositou aos pés dos apóstolos, e temos a profanação de Ananias e Safira. Mas a ideia não era que a igreja obrigava esses irmãos a vender seus bens, nada disso. A propriedade era privada, e a propriedade privada era respeitada ali. Mas aqueles irmãos, eles não conseguiam suportar a ideia de que eles tinham uma mesa farta, enquanto o seu irmão estava passando fome. Então, eles vendiam essas propriedades, e depois, Lucas disse que eles depositavam aos pés dos apóstolos e aquilo era distribuído. Depois eles instituíram diáconos para que houvesse zelo e cuidado com o povo do Senhor que estava em necessidade. Depois nós vemos várias igrejas se mobilizando para socorrer aqueles que necessitam. Isso porque Deus, quando Ele quer tornar uma igreja relevante, Ele faz essa igreja se importar com gente. Uma igreja que se importa uns com os outros. Nós não podemos ser indiferentes a necessidade do outro, a aflição do outro. Meu coração deve arder de desejo de cuidar do outro, de ajudar o meu irmão. Não necessariamente eu não devo me interessar em saber da vida do outro, mas devo me interessar em saber como eu posso ajudar o outro, e se eu posso ajudar o outro. E isso foi uma obra do Espírito Santo. Olhando para tudo isso aqui, o que é que nós podemos extrair de lições para a Igreja Batista de Apodi hoje à noite? Para todos nós que estamos aqui. Algumas coisas aqui eu devo dizer, 4 ou 5 coisas a título de aplicação para nós. Em primeiro lugar, os irmãos devem crer de todo o coração que Cristo quer fazer tudo isso que nós ouvimos aqui nessa igreja, por uma razão simples. Essa igreja pertence tanto a Ele como à igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século não pertencia mais ao Senhor do que essa igreja.
Aquela igreja do primeiro século foi comprada com o sangue de Jesus, essa também. Aquela igreja do primeiro século foi habitada pelo Espírito Santo, esta também. Aquela igreja do primeiro século tinha a doutrina dos apóstolos, essa também. Então, tudo que o Senhor operou naquela igreja, tudo que nós estamos vendo aqui nesse texto sagrado, Ele deseja, por obra do Espírito Santo, aplicar e operar aqui também. E a razão principal é que esta igreja pertence ao Senhor, tanto quanto a igreja do primeiro século pertencia. Você deve crer nisso no seu coração. E você deve se colocar à disposição do Senhor. Agora, preste atenção. Deus tem feito muitas coisas nessa igreja. E tem usado muitos de vocês para abençoar essa igreja. Estejam todos vocês submissos e em oração. Primeiro os líderes, os pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja. Não creiam que vocês são suficientes para conduzir essa igreja se vocês não estiverem prostrados aos pés do Senhor. É necessário estarem humilhados e chorando aos pés do Cordeiro para que Ele dê a direção. Nós somos meros homens, nossos pés e cabeças são de barros, nós somos fracos e falhos. Não for a graça do Senhor sobre nós, seremos desastrosos sobre a igreja do Senhor. Portanto, estejam em oração e em submissão a Deus e a sua palavra, mas não somente os líderes. Cada membro dessa igreja, cada congregado dessa igreja deve estar submetido à oração e humilhado diante de Deus, em oração e submissão a Deus e a sua palavra. Muitas vezes nós nos levantamos contra os nossos líderes, mesmo que eles estejam ensinando a pura palavra de Deus, por puro orgulho de nossa parte. Deus cobrará isso. Deus cobrará isso. Esses dias eu estava meditando na fala do Senhor ao profeta Ezequiel, em seu capítulo 34 de profecia. E ele dizia que iria tratar com os pastores e com as ovelhas. Ele fará a diferença entre pastor e pastor e entre ovelha e ovelha, porque o soberano julga pastores e julga ovelhas. O soberano julga o púlpito. Ele. Assim, os líderes, tanto quanto os membros da igreja, todos devem estar em oração e submissão a Deus e a sua palavra. E ao ser ensinada a palavra com fidelidade, todos nós devemos nos prostrar e dizer: o Senhor é Deus, louvado seja o seu nome, como Ele ordenou, nós faremos. O que Cristo fizer aqui, e o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Ele tem feito muitas coisas aqui, pastor. Mas entendam, o que Cristo fizer aqui, a glória será somente dele, de mais ninguém. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória, por amor da tua fidelidade e da tua misericórdia. É Ele que deve receber toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória, porque sem Ele nada podemos fazer. E nada somos, sem Ele e sem a sua misericórdia. Igreja viva, perseverante e relevante, não. A igreja onde o Senhor opera todas essas coisas não é a igreja perfeita. Lembre-se disso. Continuamos sendo um conjunto de santos pecadores, justos pecadores, pecadores justificados, caídos, onde o Senhor Deus está operando. Não abandone a sua igreja, não abandone essa igreja porque você acha que tem falhas aqui, falhas ali. Não existe igreja perfeita aqui. Se de fato você desejar mesmo estar numa igreja sem erros, perfeita, você terá que partir, santo irmão, desse mundo e ir para a glória. Mas é preciso saber que o Senhor está realizando sua obra de graça. Quando eu estava fazendo construção da minha congregação, nós estávamos construindo a igreja. Às vezes eu chegava lá bem perturbado, né? Meu Deus, que negócio que não anda, que bagunça tão grande. E o arquiteto, bem feliz, bem animado. Eita, que corretão lindo, que corretão maravilhoso, tudo bonito. É bonito como o negócio tudo desmantelado aqui, rapaz, não sai do canto. É porque o Senhor não vê o que eu vejo. Olha, pastor, aqui, está tudo pronto, tem uma coisa maravilhosa, sabe de uma coisa? Às vezes a gente entra na igreja, como uma construção, está tudo tão difícil, tantos erros, a gente enxerga tantos erros, mas o Senhor disse que essa igreja é santa, gloriosa e perfeita, glorificada. Como é possível? Porque Deus conhece a sua igreja. E na mente dele, ela está segura, ela está perfeita, pronta, glorificada. O Senhor
está trabalhando na sua igreja. Quando você se desesperar, se lembre, Deus não terminou ainda não, viu? Ele está trabalhando na vida da igreja, inclusive na sua. Inclusive na sua. Ele está realizando a sua obra de graça. Por fim, eu vou dar um conselho a você, que é membro ou congregado dessa igreja. Sabe qual é o conselho? A última coisa que eu tenho a dizer, o meu último conselho a você, é o seguinte: peça a Deus a graça de fazer parte do projeto que Ele tem para essa igreja. Diga: Senhor, me inclui. Senhor, deixa eu estar presente. Deixa eu participar disso. Peça a Ele a graça de poder participar daquilo que Ele tem para realizar na vida dessa igreja. Será uma bênção para a sua vida e será glória para o nome dEle. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos Te agradecer por essa noite e Te agradecer pelo privilégio de podermos estudar a Tua palavra, Senhor, e Te suplicar que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude dia após dia. Somos tão fracos e necessitados, tão pequenos, mas Tu, Senhor, és fiel. Tu, Senhor, és poderoso, cheio de graça na vida dessa igreja, de cada membro, de cada congregado. Faz, Senhor, a Tua obra avançar e o Teu nome ser glorificado. Senhor, e pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.